Oi, gente! Estamos aqui para mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre como você pode trabalhar na sua profissão aqui em Portugal, como autônomo. Então, depois da vinheta. Voltei, gente, e vou falar hoje sobre um assunto muito interessante e muito importante para você que está se planejando para vir para Portugal. Só que antes, gente, é muito importante que você assista esse vídeo até o final, sabe por quê? Porque no finalzinho é que eu vou falar mais especificamente sobre alguns trabalhos autônomos que muita gente pergunta no meu Instagram se pode exercer aqui em Portugal. Então você vai ter de assistir até o final, viu? Para vir para Portugal. Só que antes, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, para você ativar o sininho, para ser avisado de cada vídeo que eu publicar. Dá o like, compartilha, comenta. Vamos lá para o assunto de hoje. Você sabia que você pode vir para Portugal e continuar na sua profissão como autônomo? Ou seja, o que é um autônomo? Autônomo é o seguinte, gente, vamos supor, pegar um exemplo aqui. Você, mulher aí do Brasil, você trabalha como manicure. Você trabalha como cabeleireira, esteticista, né? O homem também. E o homem também pode ser barbeiro, por exemplo. Então, você pode vir para Portugal e continuar na sua profissão. Você não vai precisar se preocupar, meu Deus, eu vou deixar de trabalhar com o que eu gosto. Não, você pode continuar trabalhando na sua profissão. Então, ser autônomo em Portugal significa, eles chamam aqui de trabalhador independente. Você vai trabalhar por conta própria. E vejam o que é melhor ainda, gente. O que é melhor ainda é que você pode trabalhar como autônomo e também ter um contrato em qualquer empresa. Nada impede que você trabalhe numa empresa, por exemplo, numa fábrica. Você tem aquele horário a cumprir na fábrica e nas suas horas livres você exerce aquela sua profissão, até que ela se torne a sua principal renda. Agora, é importante o seguinte. Primeira coisa, você tem um trabalho a oferecer. No Brasil, todo mundo já conhece, ou né, as pessoas da sua vizinhança, das suas relações já conhecem a sua profissão. Mas você está vindo para um outro país, onde você é completamente estranho. Ninguém sabe quem é você. Então, você vai precisar mostrar quem é você. Você vai precisar fazer o network, que a gente chama. Mas, Ana Paula, o que é network? Network é o seguinte, você vai precisar começar a frequentar locais e conversar com as pessoas e falar que você existe, que você faz determinada coisa. Você vai precisar, por exemplo, você mora numa localidade e sempre tem, em qualquer lugar de Portugal que você vá, vai ter uma pastelaria, uma cafeteria, uma padaria. Aí você começa a frequentar, faz amizade ali com o dono, né, com as pessoas que trabalham lá, já começa a conversar. Começa a conversar com as pessoas que frequentam muito aquele local. Vai para um salão fazer as suas unhas e começa a conversar com as pessoas. Então, isso são exemplos de network. Aí, nessa conversa, você começa a falar do seu trabalho. Mas, além de falar, o importante, gente, é mostrar. Como é que eu vou mostrar se eu ainda não tenho o meu salão, né? Por exemplo, você vai mostrar através de fotos do seu trabalho. Você pode ter fotos no seu celular, mas também o legal, gente, aqui em Portugal, é você fazer um tipo de uns cartazes. Uns cartazes de 1/4 de folha A4, assim. Você divide a folha A4 em 4 partes
E você vai numa gráfica e pede para fazerem uns cartazes com algumas fotos dos seus trabalhos e os seus contatos. E daí fica muito fácil, você sai distribuindo, né? Tanto na cafeteria, qualquer lugar que você comece a frequentar, vai no médico, por exemplo, você já começa a conversar, aí você sai distribuindo os seus panfletozinhos, vamos chamar de panfleto que fica mais fácil da gente entender. Porque aí só assim as pessoas vão começar a conhecer o seu trabalho, até que você consegue o primeiro cliente. E do primeiro cliente, você continua fazendo esse trabalho devagar e sempre, né? E aí você vai conseguindo cada vez mais aumentar o seu leque de clientela. Aí vejam, gente, além desse network, é fundamental que você vá nas finanças abrir atividade. Então você vai abrir uma atividade nas finanças de acordo com a sua profissão que você quer exercer aqui em Portugal. E também é muito importante que você vá na Câmara do seu conselho, que é a loja do cidadão. Então você vai lá na loja do cidadão e você se informa de como é que deve ser a formatação, o formato, as regras para o seu espaço. Sabe por quê? Porque você pode atender em casa, você pode trabalhar em casa, você não precisa, no início, necessariamente ter de alugar um espaço, ter de alugar uma cadeira para ser manicure, por exemplo, aqui em Portugal, que é muito comum, não é? Os salões oferecem uma cadeira, um espaço para você ficar lá. Você não vai precisar, o trabalho vai depender todo de você. Então, na sua própria casa, você começa a atender a sua clientela. Mas é muito importante que você faça o network, porque senão você não vai atrair ninguém para a sua casa. E quais são as vantagens de você trabalhar como autônomo ou trabalhador independente aqui em Portugal? As vantagens são as seguintes, gente. No primeiro ano, vejam, 12 meses, você está isento de pagar impostos, tanto o IRS, que é o Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares, quanto o IVA, que é o Imposto sobre Valor Acrescentado. E também está dispensado da contribuição à Segurança Social. Olha que maravilha! É como se eles te dessem 12 meses de carência para você começar a poder arregaçar suas mangas e ganhar mais espaço e mais dinheiro. Além disso, aqui em Portugal tem uma coisa muito interessante que não existe no Brasil, é que você, como autônomo ou trabalhador independente, você tem várias e várias outras vantagens. Por exemplo, você tem direito ao seguro-desemprego, você tem direito a subsídio de doença se você adoecer. Né? Porque o autônomo depende exclusivamente da própria renda. Então, se você adoecer, o governo te ajuda. Você tem direito em, por exemplo, paternalidade, tanto para o lado da mãe quanto para o lado do pai. Né? Vocês tiveram um filho, então vocês têm direito a esse auxílio pelo nascimento do filho de vocês, para vocês poderem passar alguns dias com o filho que nasceu de vocês. Hoje não, né, gente? Basta nascer um de cada vez, né? Você tem direito à pensão por invalidez, você tem direito à pensão por velhice, pensão por morte. Então, veja, gente, são muitas as vantagens. E você tem uma profissão aí no Brasil, você já exerce essa profissão, então você pode vir para Portugal, sim, continuar exercendo sua profissão, sim. E você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Continuar na sua profissão e arrumar um emprego, até você se libertar, financeiramente falando, e aí se dedicar exclusivamente à sua profissão. Veja que coisa maravilhosa. Então vamos para as conclusões do vídeo. Gente, vamos para as conclusões. Então, veja bem, trabalhar como autônomo aqui em Portugal, na sua profissão, é muito vantajoso. E eu vou dar aqui, antes da gente continuar, alguns exemplos só para vocês se relacionarem assim com o que vocês têm em mente.
de pessoas que podem trabalhar aqui como autônomos. Então, por exemplo, pessoas que fazem bolos, que fazem docinhos, como brigadeiros, né? Aqueles docinhos de festas infantis, salgadinhos, né? Para os homens, encanador, eletricista, mecânico. Então, veja, tudo isso você pode trabalhar. E veja bem, gente, é muito importante que você faça o network, principalmente com os brasileiros que já estão acostumados a você vender na rua os docinhos, salgadinhos. Não é que seja legal você vender na rua sem a embalagem correta. Então, tudo isso você vai ter que pesquisar. Como é que eu posso vender na rua, como vendedor ambulante, né? Qual a embalagem que eu devo colocar os meus alimentos, como é que eu devo transportar os meus alimentos. Então, a questão de alimentação aqui em Portugal, ela é muito fiscalizada. Então, você tem que fazer tudo da forma certinha para você não ser realmente prejudicado. E, nas conclusões, eu quero pedir para vocês, mais uma vez, se inscreverem, darem o like se gostaram do vídeo, ativarem o sininho, compartilhar e comentar. E outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, venha para trabalhar como autônomo, mas lembre-se, você não precisa também deixar de ter um emprego formal. Então venha prioritariamente pensando naquele que é o mais seguro, que é você arrumar um emprego. Então venha com o seu visto. Venha com visto de procura de trabalho, por exemplo, que é o mais barato, o que você precisa ter menos dinheiro. Aí eu indico Dr. Leonardo Almeida, tanto para você tirar o seu NIF aí no Brasil ainda, como para você ser assessorado para o seu visto, que foi com quem eu fiz o meu NIF, o de Marcelo, e a assessoria do meu visto. E para você vir com mais segurança ainda, gente, venha com seu imóvelzinho já arrendado, alugado, entre em contato com a Oliveira Imóveis, aí você vem tranquilo, ó, arruma o seu emprego aqui, começa a fazer o seu network, começa a trabalhar como autônomo e daqui a pouco você aluga um espaço já pronto, uma cafeteria que já tem tudo, todas as máquinas que você vai precisar, mesas, tudo. Aí você já vai ter condições de alugar esse espaço, continua sendo autônomo. Aí você vai expandindo os seus negócios e sua vida vai crescendo aqui em Portugal. Você não precisa ficar estagnado ganhando um salário mínimo. Você pode e deve vir pensando em crescer. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue me assistindo. Vem comigo!